para. Ele não para. Ele não para, é só vacilar que ele entra com seu opalão e já faz seu show e vai embora. É sempre uma mini satisfação recebê-lo. Os nossos convidados fazem parte do MBL, o movimento que tem representante de destaque na política e na sociedade civil. Agora eles estão lançando o documentário sobre o maior acontecimento político da década, o impeachment da Dilma. Fred Raul, Alexandre Santos, Fernando Holliday e Kim Kataguiri. Muito bem. Estamos aqui, Alexandre Santos, Kim Kataguiri, Fred Raul, falei certo? Raul. Raul? Raul. 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 Quase isso. Raul. E Fernando Holliday. Hoje é dia, passou da meia-noite, dia 31. Completamos quantos anos do impeachment? 3 anos. 3 anos do É impeachment? isso? 3 anos. E chegando a 3 anos do impeachment, dia 2, vocês estarão lançando um documentário sobre o impeachment. Documentário chamado Não Vai Ter Golpe. Isso, o nascimento de um Brasil livre. É a respeito do impeachment? Sim, sim, sim. A data é de propósito, porque está fazendo aniversário? Sim, foi manipulado para isso. Foi manipulado para isso? Pensamos nisso. Vamos ver o trailer do documentário, a gente volta para conversar. Cadê? Uma quadrilha milionária e uma oposição fraca. De onde que ia vir uma reação? Afinal, no Brasil, é todo mundo acomodado, né? Mas no final, quem duvida do povo vai levar um belo recado pra casa. O nome do documentário é Não Vai Ter Golpe. Sem dar spoiler, foi golpe ou não foi? Não foi golpe. Não foi golpe. Não foi golpe. Na verdade, foi evitado um golpe quando a gente tirou um partido que comprava parlamentares, né, para aprovar qualquer coisa que ele quisesse. Então, na verdade, a gente evitou um golpe. Como que o documentário foi financiado? Cara, por conta própria, totalmente privado, né? Então, parte a gente fez com o nosso próprio dinheiro, outra parte foi com amigos, pessoas que apoiam a gente, que doar. A gente fez até rodada de hamburgada, meu irmão fazia uns hambúrgueres, a galera assistia ao corte que tinha e doava um pouco de dinheiro. Foi nesse esquema, assim. Legal. Vocês chegaram a duvidar que haveria o impeachment? Ah, no começo sim, né? Eu não duvidava, não. Eu também não duvidava. Quando a gente fez a marcha, por exemplo, a gente foi achando que ia ter impeachment já quando a gente chegasse lá. E a gente chegou e não teve nada. A gente ficou, pô, será que vai acontecer talvez alguma coisa? Talvez a gente achava que ia ser mais rápido do que foi, né? Sim, a própria Marcha pela Liberdade, a gente caminhou, né, de São Paulo até Brasília por 33 dias. Foi uma tentativa de ressuscitar um pouco a pauta do impeachment, porque as manifestações deram uma caidinha ali, ainda em 2015. E aí, com a marcha, a gente meio que tentou reerguer a história, mas teve momentos bem difíceis. Teve uma semana antes da gente chegar em Brasília, indo a pé, que o Aécio fez o café da manhã com os líderes da oposição para falar que não era para ter impeachment, não era para acontecer nada, que ia entrar com ação no TSE, era para caçar a chapa. Ele sabia que não ia caçar nunca, ia ficar lá até 2018. Aí a ideia deles era, bom, o Aécio foi o segundo lugar, deixa a Dilma sangrar até 2018 e aí a gente ganha as eleições. Esse era o discurso do PSDB. Do PSDB. O problema é que a gente sangrava junto. Né? Isso é até interessante, que tem série por aí, né, que foi feita, que fala que existia um plano do Aécio Neves, né, eles falam lá... Vocês lembram qual é o personagem daquela série que eles criaram? Qual série vocês estão falando? É o Mecanismo. O Mecanismo. Então, aí, né, no Mecanismo eles tentam falar como se fosse uma grande articulação, um grande plano do Aécio, o Temer, o Supremo, e tipo, na verdade, os três lutaram contra. E no nosso documentário a galera vai ver isso, que na verdade, por exemplo, o Aécio estava lá lutando... No Mecanismo, o Aécio, aparece o impeachment como um plano do Aécio do PSDB. Dele, exato. E no documentário de vocês mostra que o PSDB estava contra o impeachment. Parte dele. Tinha uma outra parte que era favorável. Quando vocês falam da caminhada para Brasília, vamos dar uma ordem cronológica. Isso aí. Teve as manifestações, vocês cobrem desde o início da manifestação. Porque todo mundo acha que o impeachment começou, sei lá, em 2016 ou no final de 2015. Quando começou o impeachment? Começou no final de 2014. Logo depois das eleições de 2014, né?
A Dilma se reelegeu, a gente falou... A Dilma ganhou, começou o impeachment dela. A gente organizou, a gente tava pistola, organizamos uma manifestação na internet, a gente achava que não ia dar nada. Em um dia tinha 200 mil pessoas confirmadas, aí, ferrou, tem uma manifestação. E nessa primeira manifestação a gente tinha medo que, tipo, tinha várias pessoas confirmadas, só que era um evento de Facebook. E a gente, putz, é um evento de Facebook. Então as pessoas confirmam, só que você chega lá, que nem se faz seu aniversário. 1000 pessoas confirmando no Facebook, tá lá você e sua mãe. E aí tinha essa preocupação. E aí a gente falou, como que a gente dá um ar sério pra isso aí? Contratamos um caminhão de som, a gente tirou uma foto do caminhão de som e falou, gente, ó, a gente contratou um caminhão de som, vai ter uma manifestação Isso em séria. 2014. 2014. 1º de novembro foi a primeira Já existia o MBL nessa época? Foi criado nessa época. Existiu um grupo. Existiu um embrião, assim. Um embrião. Isso vai ser muito bem mostrado no nosso filme. Agora, o que é o MBL? O que é o um MBL? movimento? É um partido? É um movimento, eu acho que dá para separar... uma organização não dá para separar governamental? o MBL em 3 esferas diferentes, né? A primeira esfera do MBL é comunicação, né? Que foi onde a gente realmente se preocupava desde o início, né? Como é que a gente faz para liberalismo, essa história de pagar menos imposto e tal, ficasse um negócio legal? Porque basicamente, por que a maior parte das pessoas, principalmente os jovens, né? Tinha esse romance em torno da esquerda. Porque era legal ser de esquerda, não porque você acreditava nos ideais de esquerda. Não porque, eu acho que existe mais-valia, a gente precisa combater as injustiças do mundo. Não, é porque o cara de esquerda organizava as festas, o cara de esquerda tinha boas músicas, o cara de esquerda ia lá e comia gente. E o cara de direita não, porque era um negócio chato, triste, técnico, numérico, e você analisava ali o impacto da taxa de juros na inflação. E é um negócio muito chato. E a gente falou, bom, como é que a gente deixa isso um pouco mais legal? Esse é o primeiro pilar do MBL, né? Como deixar o liberalismo mais legal. Aí o segundo ponto, militância. Aí encheu o saco. Por isso vocês fizeram esse moletom da hora aí. É isso, super Bater um moletom. Olha, a direita usa Vou moletom. falar, tipo, a direita, usa moletom e come gente. Porra, demais. Isso aqui é um... Mas você tá de moletom, mas de sapato, cara. E aí, Mas eu sou de terno e de tênis. ele tá de blazer. de cara. O Fernando tá de blazer, mas all-star. Isso é descolado. exato. Você tá Só de porque sapato. você usa blazer all-star, isso é Não, vamos falar a verdade. O Kim só tá com esse moletom aqui pra vender. exato. O cara, onde eu compro? Na loja do MBL. O MBL tinha essa coisa cultural Tem ainda. Tem, Eu eu acho acho que o núcleo... tinha no início A gente a começou querendo ser um motivação. portal de mídia, né? Só que daí as coisas foram indo e... Desgringolando, a gente ficou louco, igual Essa todo é mundo uma no das Brasil frentes. ficou louco por causa da política, a gente ficou Aí louco outra frente é também. militância, aí manifestação e tal. E agora tem frente institucional, disputar a eleição mesmo, ir lá para propor projeto. Quando vocês formaram o MBL, já tinha esse plano de vamos entrar? O plano é o seguinte, a gente entra, ganha nome, é eleito deputado e depois prefeito, governador. Já tinha um planejamento de criar política? Essa história é interessante porque quando eu entrei no MBL, na verdade, eu nunca pensei em ser político, né? Mas eu pensava em ser tipo um Felipe Neto, um youtuber descolado com vários seguidores e tal. Olha que vergonha. Aí você comprou um monte de Nutella, pôs na banheira e falei, vou falar de Vou fazer juros umas aqui, ó. coisas muito loucas. Aí ele fez um aqui vídeo e assim, tal. disputei uma eleição e olha no que deu. Eu vou pegar a ameba, passar em minha ameba. E eu fazia umas coisas meio bizarras, assim, que até hoje eu tenho vergonha de assistir os vídeos que eu fazia. Mas a intenção era completamente outra. E no meio do caminho, com as manifestações, indo no Congresso frequentemente também para cobrar deputados de posicionamento e vendo que a coisa estava degringolada, aí a gente realmente começou a falar, olha, acho que precisa ter gente nossa aqui dentro. Mas isso é bem legal, essa pergunta que você fez, que o filme vai mostrar como, na verdade, não existia um planejamento por trás, como não existia nenhuma mastermind ou alguém financiando. Era um bando de moleque que estava um pouco perdido num país caótico, quebrado, sem oportunidades e que resolveu se rebelar, entendeu? Como que vocês são financiados? Hoje, qual que é o financiamento do MBL? Pô, é ótimo você perguntar isso, porque quem quiser financiar já tem oportunidade agora aqui. Mas hoje vocês têm uma base. Cara, é o seguinte, a gente tem no nosso site uma opção do cara entrar para doar mensalmente, essa é a principal parte. Aí tem YouTube, tem nosso blog, que tem... A galera escreve os textos, aí tem propaganda lá. Tem o cara que vem, quer doar pontualmente alguma coisa. Tem nossa loja. A nossa Tem loja, a loja. que vende esse Por favor, moletom. Eu tô Excelente perguntando... moletom de direita descolada, com sapato. sapato. Eu tô perguntando porque você entra na internet hoje, todo grupo político sempre sofre essa acusação. Vocês já sofreram várias acusações, tem Não, várias foi matérias piorando, dizendo que porque- vocês têm financiadores ocultos, que grupos políticos ocultos Primeiro financiam eram vocês. sheiks árabes, né, que
que acusaram a gente de receber dinheiro de Começou cheque aí. árabe. Aí depois a gente começou a receber de bilionários do petróleo americano. Treinamos na CIA. Aí a Marilena Chauí falou que a gente tinha treinado junto com o Moro na CIA, né? O MBL e o Moro. Aí foi piorando, daí foi só piorando. Aí foi o PSDB, aí foi o MDB, aí daqui a pouco é o tio da esquina que financia a gente. Teve alguma coisa que o MBL já fez, que vocês já fizeram individualmente, que vocês se arrependem? Por exemplo, essa foto aqui, sempre ficam jogando, olha aí vocês com o Cunha. Cara, isso aí eu não me arrependo. Isso aí é um momento especial que eu acho que nenhum de nós se arrepende, porque a gente fez o que precisou ser feito. Acho que aí tá a natureza do MBL. A gente foi lá, caminhou, aliás, eu me lembro muito disso porque a gente ficava pedindo orientação, né, de quem já andava muito lá, fazia o caminho da Compostela, lá, para saber como é que a gente ia. E aí eu lembro que eu tava aí de calça de moletom, sem cueca para não ficar assado, andando Sem 33 cueca? dias. Você foi encontrar o Cunha sem cueca? Entrei na presidência da Câmara dos Deputados sem cueca ali, sentei do lado dele e todo queimado. Sem cueca. É legal porque as pessoas Você não gostou muito conhecem- do detalhe do sem cueca. Eu nunca imaginei que você ia encontrar Na o Cunha verdade- com aquela foto só sem cueca. Na Vocês não verdade, conhecem existe- a história que aconteceu daquela foto, sabe? Tipo, eles estavam O andando documentário 33 mostra esse tipo de dias. coisa. Eu sem cueca. Esse vai ser um documentário. Então é um curta-metragem. Ou mas, com a por cueca exemplo, do avesso, né? O que é Esse pior. momento vai ser revelado, vai mostrar os bastidores Exato. dessa foto. Então, o documentário também vem para trazer luz a isso que você está perguntando. O que é o MBL? Como começou isso? Quem são outras pessoas que tiveram grande importância no impeachment também? Porque o filme não é sobre só o MBL. A gente tem Janaína, aparece o Vem Pra Rua, aparece outros Porque tem movimentos muitos também. personagens ligados, muitos personagens e movimentos e formadores de opiniões e políticos ligados ao impeachment que não eram do MBL. Exatamente. O documentário que o MBL produziu vai falar desses personagens, dessas influências a respeito do impeachment? A história sobre o impeachment, ela fala sobre o começo do MBL, porque como todas as imagens são nossas, então são imagens das nossas pessoas, da galera ali participando, mas tem depoimentos de várias pessoas que participaram do... Aparece o Hélio Bicudo, que foi fundador do PT e se rebelou, saiu Sim, do eu PT, lembro. e aí os impeachments, eles sofreram uma fusão, e o Bicudo era o principal, né, essa que escreveu, redigiu junto com a doutora Janaína Pascoal. Mostra eles, mostra os bastidores, mostra os movimentos assinando isso no cartório. O bicudo que você diz é o Écio Neves? Não, é o Hélio Bicudo. É o Hélio Bicudo. É o Hélio Bicudo. Não, mas especificamente no momento dessa foto aí, era um momento que estava um sentimento muito antipolítica na sociedade, né? Sim. Fora de todos esses políticos, não sei o quê. A gente falou, gente, para conseguir o impeachment, a gente precisa de 342 deputados que são políticos. E justamente a gente levou lá na Câmara e conversou com eles porque a gente precisava do voto deles. Agora você pegou um ponto bom. O que motivou o impeachment foi um sentimento antipolítica de toda a população. E hoje, você é um político eleito. Político. O Holliday também. Vocês entraram para o jogo político. E como faz quando você cresceu num movimento antipolítico e hoje é um político? Mas a gente nunca foi movimento antipolítico. A gente sempre foi crítico aos agentes políticos. Agora, negar a política, porque tem muita gente que fala, a política não presta, tal, fecha o Congresso, tal. Mas e aí, você vai fazer o quê no lugar? Não, mas fecha aí, escolhe todo mundo de novo. Mas a gente acabou de fazer isso ano passado, né? Tipo, tá, e aí, qual que é a proposta? O que a gente vai fazer no lugar? A gente sempre foi contra demonizar a política, tanto que foi o único movimento que levou praticamente todos os líderes de oposição na época para discursar no caminhão de som e para estar lá fazendo política. E muitos deles dão depoimento no documentário. O Rogério Rosso, que foi o presidente da comissão do impeachment. Mendonça Filho, que era o presidente... O líder da oposição, né? O líder da oposição na época. Então, assim, todos os agentes, os principais agentes de cada núcleo político, núcleo de movimento, núcleo de jurista, eles são entrevistados e a gente mostra a parte de cada um no processo. Agora, Kim, hoje vou falar com o Kim, que o Kim é o que é federal, que está lá no Congresso. Hoje você está lá. E você acabou de dizer que o MBL, vocês nasceram de movimentos que criticavam os políticos. E hoje que você está lá no meio, muita coisa que você criticava, você falava, caramba, eu criticava, mas eu não tinha noção como é difícil ou não, as críticas eram válidas. Eu acho que a maior parte eram válidas. Tem um ponto que eu acho que é uma visão geral da sociedade de que deputado não trabalha. É verdade? E não é verdade, é o contrário. E isso não é necessariamente bom. Todos trabalham? E isso não, a grande maioria, a maioria esmagadora trabalha, e isso não necessariamente é bom porque muitos trabalham por corporações. Então, o cara vai pegar um pedaço do orçamento para o sindicato X ou para o sindicato Y. O cara trabalha muito naquela pauta.
Mas é um trabalho de merda, porque ele está pegando para sua corporação e tirando o dinheiro de todo o resto. Agora, o que é realidade é que, mesmo trabalhando muito, o Congresso produz pouco. Porque, na maior parte das vezes, a gente fica votando um monte de coisa inútil que não vai levar a lugar nenhum e que, enfim, no final das contas, não é nem projeto, né? A gente fica votando E obstrução. o que faz para mudar isso? Você tem um projeto para extinguir um monte de lei. Tem um projeto para extinguir várias leis, inclusive para reformar o regimento, né? Acho que todo mundo já sabe qual vai ser o resultado, por exemplo, votação da reforma da Previdência. Todo mundo já sabe que tem maioria para aprovar. Todo mundo já sabe como é que vai ser aprovado. A gente só não aprovou até hoje porque o regimento permite um monte de obstrução, que o cara fica falando um monte de abobrinha lá, 2 semanas, e que a gente precisa ficar ouvindo por causa do regimento, mas no final das contas a gente já sabe qual vai ser o resultado. Me dá um exemplo, 2 exemplos de leis que você queria extinguir. 2 exemplos de leis que eu queria extinguir. Cara, primeiro que tem várias leis que a gente precisa extinguir. Eu acho que o ministro Paulo Guedes mandou agora, que é a questão dos conselhos, né? Tem conselho para tudo. É o conselho para regular a economia. Isso custa dinheiro. Não sei se tem conselho para comediante, mas... Não tem nada aqui. Tem processo para comediante. Tem vários conselhos para regulamentar várias profissões que no final não servem para absolutamente nada, né? Que é simplesmente um cara que vive de ser conselho, né? O que você faz da vida? Eu sou conselheiro. Tá, mas e aí? O que você produz, né? O que você faz? O que você trabalha? Você sente que a máquina não anda? Eu acho que anda mais devagar do que a gente gostaria. Você consegue fazer o que você acredita? Consigo fazer, mas não na velocidade que eu queria. E você, Holliday, que você está numa máquina que é municipal? Olha, aí é um pouco diferente da realidade do Kim, né? Em São Paulo, os vereadores não trabalham. A maioria, realmente, assim, são uns encostados. Essa que é a grande verdade. Agora... Não trabalham, hein? Não. É triste. Você não tem medo de apanhar a hora que você for lá na Câmara dos Vereadores? Falar, você falou na TV que a gente não trabalha? Vai ter um quebra-pau. Eu vou mandar alguém te bater porque eu tô com preguiça. Vai lá, bate mesmo. Vai mandar algum assessor, algum capanga. Ele já tomou tiro, já. Pois é, você não tem medo, você tomou um tiro no gabinete. Sim, foram 2 tiros, né? Um atingiu o andar de baixo que eu estava e o outro passou alguns centímetros da minha cabeça. E até hoje a polícia não descobriu de onde veio, mas enfim. E no município também você tem diversas leis, resultado desses poucos vereadores que trabalham, que também às vezes são inúteis ou atrapalham a vida das pessoas. Tem uma lei, se eu não me engano, acho que da gestão Kassab, por exemplo, que na mesma lei ela faz um importante trabalho de regulamentar a massa de pastel e o modo de se fazer um vinagrete na feira. Coisas assim, importantíssimas e que demoram semanas numa discussão, em audiências públicas. Então, assim, é realmente triste desse ponto de vista. Essa lei agora de rezar pelo pessoal do governo lá... Essa é estadual, verdade. Qual lei que é, Roger? O Dória instituiu, parece, né? É o dia da oração pelas autoridades. Muito boa. Que importante isso. Muito importante. Muito importante. Por que você votou na lei do canudinho? Bom, a lei do canudinho, né, que virou uma febre agora nos municípios, que é para proibir os canudos de plásticos. Eu tô com medo, cara. Eu vou no boteco, eu tenho medo de beber e pegar tuberculose, cara. Usar os copos. Eu não sei se os caras lavam direito. Pois é. E é uma lei que, assim, não faz o menor sentido numa capital como São Paulo, porque, primeiro, nós não somos um litoral, né? O grande problema dos canudos é que as pessoas jogam na praia e tal, vai pro mar, pega as tartarugas e tudo mais. Segundo que nós não temos uma indústria de canudos biodegradável que você fala, nossa, realmente não precisamos do canudo de plástico, né? Deveria ser um processo. E os caras querem simplesmente proibir porque é uma febre e não faz o menor sentido. E aí essas pequenas coisas ficam atravancando, né, os pequenos comércios na cidade. Agora, vamos voltar a falar do... Aliás, Mingau, agora com a lei do canudinho que não tem, como você tá cheirando? Não, essa é curiosidade. Eu pego os doletas da sua mãe. Ah lá, essa é minha mãe, tá bom. Essa é minha mãe. Vem cá, fala uma... Sempre usou a caneta Bic, nunca... Porque com dinheiro eu sei que não é, que ele não tem. Fala uma coisa, vamos falar do documentário. Vocês assistiram, tem um documentário sobre o impeachment na Netflix, que é Brasil em Vertigem? Isso. Democracia. Democracia em Vertigem. Vocês assistiram? Sim, eu fiquei com vertigem. Ficou com vertigem. Aquela é uma visão totalmente... É uma visão petista do impeachment. E de quem estava no poder, né? Onde o impeachment ela é parente de uma das principais empresas que está envolvida em todos os escândalos e aí me vem fazer um documentário para ser contra o impeachment. Ou seja, ela devia ficar na dela, fazendo outros filmes e não entrar nessa pauta, né? Mas é uma visão do impeachment com viés esquerdista, com viés de quem está lá dentro. Sim. Certo? Vocês estão lançando agora, dia 2 de setembro, um documentário, vai estar no cinema. Sim, É pré-estreia, né? Um evento pré-estreia. mais fechado, mas está vendendo ingressos no nosso site, novaitergolpe.com.
Vocês vão ser acusados de também colocar viés no impeachment. Cara, viés direitista ou não? Não tem como não colocar a nossa visão dos fatos, né? Por exemplo, a Petra, ela ignora o fato de que foram as maiores manifestações da história do Brasil. Ela praticamente não mostra isso direito. A Petra é a diretora do assim, Democracia em Vertigem. A gente vive uma guerra de informação onde cada um vai ter os seus fatos e os seus dados, suas falas, mas a gente também coloca o nosso lado no nosso filme e ela vai colocar o lado deles, assim. Mas eu acho que tem uma diferença fundamental porque ela não viveu, ela não tem a menor noção do que ela estava falando. Ela fez todo um documentário sobre visão de mundo, sobre algo que ela não teve sequer um contato mínimo presencial para entender o que estava acontecendo e os atores envolvidos no processo. A gente era parte do processo. Ela viu, apesar da visão dela ser enviesada, ela não é enviesada com propriedade de quem viveu. Ela é enviesada simplesmente com uma pessoa que tem um preconceito, pegou esse preconceito e transformou em documentário. E eu acho que essa é a diferença fundamental do nosso, porque primeiro que a gente mostra imagens reais do que aconteceu, efetivamente o depoimento de quem participou e mesmo os bastidores de que ninguém tem de imagens do que aconteceu e ninguém viu o acidente no meio da caminhada e o acampamento que a gente fez em frente ao Congresso Nacional. O que foi esse acidente? Isso eu fui atropelado, indo a pé até Brasília. Eu e uma menina Amanda, o coordenador do movimento também, a gente foi atropelado de Abadiana para Alexânia, ali em Goiás. Você acha que foi de propósito? Não foi, cara. Foi um cara louco, bêbado, que tava lá 160 por hora, 140 por hora, bateu num outro carro. Esse outro carro era um pai de família lá, que tava com uma mulher. Foi um aleatório mesmo. E aí bateu na gente, e aí... Eu só me lembro de... A garota quase... Sim, a garota podia ter morrido. Mas todo mundo na hora, assim, a gente achou que ela tinha morrido. Isso foi durante a marcha lá que vocês foram andando pra Brasília. A garota quase morreu e eu fiquei assim. E o braço virou deputado. Agora, eu li recentemente uma entrevista de um dos líderes do MBL, que é o Renan, falando que se arrependeu um pouco, ou muito, do MBL ter causado uma polarização no Brasil. Vocês concordam com a visão do Renan? Vocês se arrependem disso? O MBL causou uma polarização? Cara, é o seguinte, a minha visão, não sei como os garotos também enxergam, eu sinto que existe um muro do sistema contra movimentos como o MBL. E as pessoas não queriam que a gente entrasse ali e que a gente influenciasse o debate. Então, a nossa sensação, a minha sensação que eu tinha, é que a gente tinha que marretar esse muro, quebrar ele na marra. Então, foi construída uma narrativa, foi construída uma forma de se comunicar para romper essa barreira. E aí, a gente chegou uma hora, a gente conseguiu romper essa barreira, a gente conseguiu influenciar o debate da forma como a gente acreditava que seria o correto, derrubar uma presidente. Só que aí, a gente não tirou a marreta da mão. E seguiu anos assim, com a marreta na mão. E a gente viu que agora é o momento, sabe? Foi eleito já um presidente com uma visão totalmente diferente que a do PT. Agora é o momento da gente tirar a marreta da mão e se comunicar e dialogar de uma forma mais calma. Eu acho que, até complementando um pouco o que o Alexandre falou, é que na época do impeachment, principalmente, a gente estava lutando contra uma quadrilha enfrinhada ali no poder. Eles tinham realmente criado raízes, né? E contra aquilo a gente precisava usar tudo que a gente tinha à disposição. Mas a partir de um determinado momento, quando o PT perdeu a força, já não estava mais enraizado no Estado, a gente não tinha necessidade de continuar simplificando tanto o debate, né? Tentando alcançar o máximo de público a todo custo. Agora, o nosso papel, e esse é o recado da entrevista do Renan, é tentar realmente trazer um debate mais qualificado. Não abrir mão daquilo que a gente acredita, mas defender aquilo que a gente acredita, tendo um debate muito mais sério e muito mais profundo sobre essas pautas. Agora, menos lacrada e imitada. Isso aí. Agora, em determinado momento, foi um movimento popular, como você acabou de falar, uniu um monte de movimento político que está aparecendo, um monte de voz que estava insatisfeita com... Afinal, foram quantos anos? Só de PT foram... 13 anos. 13 anos, não é? E muita gente se uniu para tentar derrubar, para tentar mudar, para tentar trazer um equilíbrio no debate público, que era só esquerda, esquerda, esquerda. E hoje se fala e se percebe que existe um racha na direita. Hoje, todas as visões de direita estão ali lutando, se degladiando, discordando. É assim também. Mas vocês enxergam isso? Existe mesmo esse racha na direita? Não diria que é um racha. Eu acho que agora que... Primeiro todo mundo concordava, né? Bom, vamos derrubar a Dilma. Aí desde o cara todo mundo concordava. Desde o cara mais razoável de direita, não, vamos tirar a Dilma seguindo o devido processo legal, passando pela Câmara, passando pelo Supremo, blá, 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 até o cara, não, vamos tirar a Dilma dando tiro na cabeça dela. Todo mundo, desde do razoável até o extremista, concordava. Agora que é momento de propor, agora que é momento de construir,
as discordâncias aparecem. A direita passou a existir. Ela ficou sufocada durante muito tempo porque ser de direita era ser torturador. Você defende o liberalismo econômico, então você é contra o PT, então você é contra os pobres, então você quer matar mendigo incinerado. Enfim, tinha um raciocínio lógico que era basicamente impossível você fazer qualquer tipo de crítica. Ainda é assim, eu sou acusado dessas coisas toda hora. Não, mas é que você realmente incinera pobre. Não, mas você sabe que eu vejo, Roger, posso estar enganado, mas isso ainda hoje é um pouco menor porque tem menos combustível nas máquinas que faziam isso. Compara com 4 anos atrás. Tinha uma espiral de silêncio que foi quebrada. Primeiro, tinha uma espiral de silêncio e segundo, tinha um monte de militância, blogueiro, perfil, o dia inteiro em massa, porque tinha, como ficou provado a própria Lava Jato, tinha dinheiro público fazendo isso. E agora a nossa preocupação é a gente não se tornar exatamente tudo isso que a gente combateu, de ter uma patrulha, de ter uma militância que bate em você porque é financiado ou porque é fanático, simplesmente porque você está criticando o governo, né? E na direita isso é ainda mais grave porque na esquerda você tem uma visão positiva de Estado, de governo, é o pai que vai cuidar de todo mundo e tal. Na direita não, é justamente o contrário, é o ceticismo em relação ao governo. Eu duvido do governo até mesmo quando eu tô dentro, né? Você tá lá, não interessa quem tá no governo. Se tá a Madre Teresa de Calcutá no governo, eu tô desconfiando da Madre Teresa de Calcutá. Vocês acham que pode começar a surgir isso? Já está começando a surgir, A gente já tem patrulha em cima da gente por criticar o governo, o que é uma coisa bizarra, porque a natureza da direita é criticar o governo, é você ser cético em relação a isso. Conservador que prega a revolução, o cristão que fala que tem que matar os outros. Exatamente. O cara fala, não, mas você não pode criticar o Bolsonaro, o Congresso só está atrapalhando o Bolsonaro, o Supremo só está atrapalhando o Bolsonaro, mas peraí, gente, isso aí a mentalidade não é conservadora, não, é revolucionária. Você é muito mais parecido com o Stalin do que você gostaria de admitir. E aí tem só uma questão interessante, é que essas diferenças, como disse o Ken, elas ficaram de lado por conta do impeachment. Mas quando o impeachment já se tornou uma coisa concreta, acho que foi aí que essas divisões começaram a aparecer. Por exemplo, eu lembro que eu gravei um vídeo em 2016, poucos dias depois do Bolsonaro ter dado o voto dele pelo impeachment da presidente, e ele fez o voto homenageando o Ustra. Teve deputado pessoal que fez homenageando Marighella. E eu fiz um vídeo criticando ali aqueles dois extremos, né, que eram votos num ambiente e num momento extremamente democrático, homenageando ditadores ou terroristas. E já naquela época já havia uma direita muito mais radical. Não, tem que homenagear mesmo, não foi torturador, não. Então, assim, essas diferenças já tinham, mas elas eram realmente muito sutis. Só pra gente encerrar, então, dia 2 de setembro, o documentário Não Vai Ter Golpe, pra estreia em qual cinema? É assim, ó, dia 2 de setembro em São Paulo, dia 3 de setembro no Rio de Janeiro e 4 de setembro em Curitiba. Dá para comprar em nãovaitergolpe.com.br, dá para estreia. Isso. E depois no dia 5, quinta-feira, já vai ter nas plataformas de NetNow, Vivo TV... Vivo Play, NetNow... Todas essas plataformas digitais. Essas plataformas que você aluga... VOD. Streaming. Isso. Vai estar no YouTube, não? Só depois? Provavelmente é o YouTube Premium também. Muito bem, então, dia 2 de setembro, nos cinemas Não Vai Ter Golpe. Voltamos já já!